Pedro Bial entrevistou o professor Olavo de Carvalho no seu programa Conversa com Bial. Não é conversa, é conversa. Lá estava conversando com o professor Olavo de Carvalho e já começou ofendendo grandemente. Começou ofendendo grandemente o professor, o comparando com Jean Willis. Meu Senhor do céu. Olha, você pode me chamar de qualquer coisa, pode me xingar de tudo, mas me comparar, por exemplo, com Jean Willis é um pouco demais. Imagine o professor Olavo. Jean Willis escreveu quais livros? É reconhecido por quais pensamentos? Foi best-seller aonde? Quebrou qual hegemonia de qual governo? Meu pai do céu. Ele não faz isso porque é meio abobado, não. Ele faz isso porque é malicioso. O senhor Pedro Bial é malicioso. O Olavo de Carvalho sozinho quebrou toda a hegemonia cultural da esquerda no nosso país. Toda a hegemonia. Você pode pegar qualquer um dos grandes influenciadores de hoje, no ramo político. Estou falando de influenciadores, não de marionetes da grande mídia. Pegue qualquer um. Eles têm muito do Olavo de Carvalho na forma de pensar. Ele trouxe de volta as questões. Ele trouxe de volta esse another brick in the wall. Por causa do Olavo de Carvalho, toda hora, mais um tijolo deste grande muro do sistema brasileiro vem sendo quebrado, vem sendo destruído. As pessoas não caem mais na conversa e na narrativa da grande mídia. E você pode pegar qualquer um desses caras, mesmo que não gostem muito do Olavo de Carvalho. Pega o MBL todinho, mesmo que não gostem muito do Olavo de Carvalho, leem os livros que ele indicou e pensam dessa forma por causa dessa quebra de hegemonia propiciada por ele. Pega o Kim Kataguiri. Ele não gosta do Olavo de Carvalho, mas e aí? Tem muito do Olavo de Carvalho nele. Flávio Morges, tem Diego Roques, Bolsonaro, o próprio presidente da República, Bolsonaro, Felipe Moura Brasil, Caio Coppola, eu mesmo aqui. Então todos esses canais você dê graças ao professor Olavo de Carvalho. Comparar com Jean Willis é realmente uma ofensa gigantesca. E fala, os dois são autoexilados fora do Brasil, ameaçados de morte. No caso do Jean Willis, prestem atenção, o mesmo camarada que ameaçou o Jean Willis, ameaçou a mim e a Joyce Hasselman. E aí ele pegou isso e está com essa narrativa no exterior. Logo depois, ele fala, ambos são grandes líderes. Jean Willis é líder do quê? É líder do quê? Não teve nem voto. Foi puxado pela votação do Freixo. Nem a classe LGBT Jean Willis representa. Porque o que não falta são as pessoas do movimento LGBT falando, não, Jean Willis não representa em nada. Aliás, eu acho o Jean Willis execrável. É ou não é verdade? Teve 13 mil votos, foi puxado ali, o que é realmente uma vergonha para o próprio sistema de eleição do povo brasileiro. É uma vergonha Jean Willis ter sido puxado e depois foi para o exterior difamar o governo brasileiro com uma narrativa absolutamente fantasiosa, mentirosa, de que isso daqui é na realidade um golpe de fascistas. É um absurdo, é um absurdo. Do outro lado, você tem o Olavo de Carvalho trabalhando em cima da realidade, dos fatos, etc. Se você não gosta do professor Olavo de Carvalho, eu recomendo que você assista um vídeo que está no canal do Bernardo Kister, 10 mentiras sobre Olavo de Carvalho. E Olavo de Carvalho é líder do quê? Isso já mostra a grande burrice do senhor Pedro Bial, ou o seu desconhecimento, a sua ignorância a respeito daquele que ele estava querendo entrevistar. Olavo de Carvalho mesmo fala, eu não sou líder de ninguém, a não ser de mim mesmo. Eu não quero liderar nada. Então é líder do quê? Quais são os comandos que Olavo de Carvalho manda para as pessoas? Ele no máximo dá uma sugestão de alguma coisa, uma opinião, como qualquer cidadão comum. É líder de quê? Aspira a qual cargo público? Mas o senhor... Eu acredito que o senhor Pedro Bial não faz isso de burrice nem nada do tipo. Ele faz porque é malicioso mesmo, para colocar os dois ali no mesmo balaio da loucura. Então ofende a todo momento, diz lá,
o João Willis era o namoradinho do Brasil. Que namoradinho do Brasil o quê, meu amigo? Que namoradinho do Brasil? Aliás, esse cara ter ganhado o Big Brother, ele mede toda a população brasileira pela audiência do Big Brother, né? Para aí você tira o pensamento de Pedro Bial. Que namoradinho gay, falou namoradinho gay do Brasil. Que namoradinho gay do Brasil? Que loucura é essa? Aliás, Jean Willis ter vencido o Big Brother Brasil é uma prova de que este não é um país homofóbico, que tolera as diferenças entre as pessoas, inclusive as diferenças sexuais, tá bom? E posa lá o seu Pedro Bial, posa lá como o descobridor de toda a intelectualidade, né? Como se Jean Willis fosse algum tipo de intelectual. Não, mas ele que descobriu tudo. Descobriu Jean Willis, descobriu Olavo de Carvalho. De forma modesta, eu participei da origem desses dois fenômenos, que antes de fenômenos se tornarem... Que o quê, mano? Que conversa é essa? Olavo de Carvalho era um best-seller antes mesmo de você o entrevistar. Já escrevia, inclusive, para o Globo. Então, que conversa é essa que você está inventando? Ele fica ali a todo momento, não só ofendendo, só que de maneira, claro, sutil, de maneira a criar uma narrativa subjetiva para as pessoas de que Olavo está no mesmo patamar de loucura política que o senhor Jean Willis. Sempre acima do bem e do mal. Vejam como ali ele posa como grande julgador das coisas. E como todo idiota, medindo as pessoas pela sua própria régua e pela sua própria visão limitada das coisas. Como eu disse, não acredito que ele é burro, acredito que ele é só um grande malicioso. Ele sabe, Pedro Bial sabia que estava ali ofendendo, ele sabia que ele estava se colocando em uma posição de superioridade e ele sabia que estava comparando os dois para que fossem colocados no mesmo balaio de loucura política que o Jean Willis demonstra, tá? Então, durante a entrevista, por exemplo, vai lá perguntar a respeito do imbecil coletivo. Aliás, os livros do Olavo estão aqui, deixa um momento para pegar. Peguei aqui os livros do professor Olavo. Então, quando o Bial pergunta a respeito do imbecil coletivo, o Olavo responde o seguinte: olha, naquela época, eles estavam ali para se imbecilizar uns aos outros, mas agora eles são imbecis de verdade, completamente imbecilizados. E é muito interessante ver o Olavo de Carvalho falando isso na cara do Bial, porque ele está falando isso dele. Então esse aqui é o livro O Imbecil Coletivo. Esses livros estão na minha livraria, o link está aqui na descrição. E aí o senhor Bial começa a citar Bertrand Russell e fala assim: não, mas e esse ódio todo? O Olavo de Carvalho responde muito bem: o ódio é deles, não meu. Porque, veja, é uma histeria muito grande em um país de 70 mil assassinatos por ano você se ofender ou achar que é ódio uma pessoa se revoltar com aquilo que avilta contra a própria dignidade humana. E uma das coisas que o Olavo faz nas suas redes, etc., é se revoltar com aquilo que é absurdo, que é intolerável, porque o palavrão serve precisamente para aquelas ocasiões onde responder delicadamente é compactuar com o intolerável. Essa é uma frase que eu li no Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que eu nunca esqueci. Então, aí ele vai falar: mas você fala o uso abusivo de palavrões e tudo mais. Ele falou o seguinte: quem fixa o que é o uso abusivo de palavrões? São vocês? São vocês da mídia? Então, uma entrevista interessante para você ver como o Bial não está cara a cara com o Olavo de Carvalho. Aí ele paga como superior, mas quando está cara a cara parece um moleque. Todas as perguntas são invertidas a todo momento. Em determinado momento da entrevista, Bial então tenta ali jogar para o Olavo de Carvalho todas aquelas teorias conspiracionistas que a própria mídia imputa a ele. Então ele fala assim: mas por que você acha então que o Mourão está tentando derrubar o Bolsonaro? Por que você acha isso tudo? O Olavo de Carvalho devolve a pergunta: pergunte a ele. Porque o fato é que Mourão diversas vezes dá declarações que são completamente opostas àquilo que o Bolsonaro defendia durante a campanha, tá? E tem aquela simplicidade muito grande. Fala assim: ó, eu sou um Zé Mané, cara, eu não tenho cargo no governo nem nada. Olavo é um cara simples,
mas sem ser simplório. Porque um cara da envergadura intelectual do Olavo de Carvalho falar que é um Zé Mané é realmente... Olha, esse aí foi um dos maiores exemplos de humildade que eu vi nessa entrevista. E se você não conhece o Olavo de Carvalho, ou tem raiva do Olavo de Carvalho, ou compra essas narrativas mentirosas que esses canalhas aqui do YouTube, como o Non Sector, o Olavo de Carvalho aceita, ele acredita que existem sim fetos dentro das Pepsis. Se você acredita nessas narrativas mentirosas, recomendo novamente, assista o vídeo do Bernardo Kister e procure conhecer de fato quem é o professor Olavo de Carvalho. Muito bem? Então ele vem lá, né, falando, Bial vem falando, mas o Bolsonaro é um anti-intelectual. Aí o Olavo falando, mas ele tá ali com os livros na mesa, são os meus livros e tudo mais, meu Deus do céu, ele não tá lendo os livros, ele não tá falando a respeito disso. Aí o Bial, mas é o seu livro, né? Isso daqui já é uma grande ofensa. Bial está dizendo durante a entrevista que não considera Olavo de Carvalho intelectual porra nenhuma. Mas no começo ele apresenta como um intelectual. Só que, como eu disse, Bial quer estar acima de tudo. Acima do bem e do mal como grande julgador ali. Aí vem com aquela história também de que Carlos Bolsonaro estimula o discurso de ódio, que tem uma linguagem intolerante. Ora, o que eu vi no Twitter do Carlos Bolsonaro é ele se defendendo sempre dos absurdos que imputam a ele, ao pai dele, aos irmãos dele, não interessa. Ele sempre responde essas pessoas. E ele que faz o discurso de ódio, em um país com 60, 70 mil assassinatos por ano, com um rombo de trilhões nos cofres públicos por causa do partido mais corrupto da história desse país. O pai sofre uma tentativa de assassinato, esfaqueiam o Bolsonaro, tiram todo o intestino para fora, lavam, colocam para dentro, costuram, depois abrem de novo, costuram de novo. E ele que faz o discurso de ódio, todos esses poderes das sombras defendendo Adélio Bispo para que ele não seja investigado de maneira plena. Quem é que mandou matar Jair Bolsonaro? E é o Carlos Bolsonaro que faz o discurso de ódio. É realmente indignante ver o Pedro Bial fazendo isso. Mas como eu disse, ele não é burro, ele é só malicioso. Ou talvez um abobado, mas eu não acredito nisso. Depois o Olavo de Carvalho pergunta para ele qual outro presidente teve tanto sucesso no exterior como Jair Bolsonaro. Aí Bial vem falar, não, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso ficou de 4 para o FMI. Fez as privatizações das nossas estatais vendendo a preço de banana, entregando mesmo. Um dia de lucro dessas empresas daria para pagar aquilo que eles nos deram para os cofres públicos. Então, realmente, este foi um entreguista. Tudo que você tem de ruim hoje, inclusive o PT no poder, MST e tudo mais, tudo isso foi institucionado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. Então, qual é o sucesso que Fernando Henrique Cardoso teve no exterior? Ele foi ali justamente para entregar esse país de mão beijada. E depois vem falar de Lula. Ora, as relações Brasil e Estados Unidos, ou Brasil, grandes potências do mundo, nunca ficou tão deteriorada com o PT no governo. Porque o PT só fazia alianças com os ditadores, com os canalhas, com os terroristas deste mundo. Em Cuba, na Venezuela, com os ditadores da África, com os ditadores do Oriente Médio. Então, é realmente um absurdo. Eu recomendo que você assista essa entrevista do professor Olavo de Carvalho com Pedro Bial. O link está aqui na descrição para que você possa perceber o tamanho da malícia de Pedro Bial e a genialidade do Olavo de Carvalho invertendo cada uma dessas perguntas. E também a gentileza do Olavo de Carvalho de ter concedido com bom humor uma entrevista como essa. Não faria isso de jeito nenhum. E se você quer conhecer mais a respeito do professor Olavo de Carvalho, eu tenho aqui 4 livros, estão na minha livraria. O Preço da Ignorância, O Dever de Insultar, tá bom? Não sei se vai aparecer invertido para vocês aí, mas é porque essa câmera do S10 é uma putaria mesmo e eu não descobri ainda como é que desinverte o negócio. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota e o imbecil coletivo do professor Olavo de Carvalho também. Todos os links estão aí na descrição. Já falei demais. Essa entrevista. Falou.